Nós vamos, quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Nós vamos dar continuidade no estudo da palavra do Senhor. E hoje vamos estudar 2 Reis, capítulo 10. E é importante a gente retroceder um pouco e lembrar algumas coisas do capítulo 9. E também lembrar que a história da redenção, a partir da queda do homem, ela fala muito sobre a longanimidade, sobre a misericórdia, sobre a bondade de Deus, e fala também sobre o juízo, sobre a justiça de Deus. Quando nós olhamos a questão da queda, os antediluvianos, Deus teve uma longanimidade de cerca de 2000 anos com aquele povo rebelde. Deus tolerou aquele povo por cerca de 2000 anos, e ao final de 2000 anos, Deus os destruiu através do dilúvio. Da mesma forma, Sodoma, Gomorra tiveram tempo para se arrepender e não se arrependeram e foram destruídas aquelas cidades. E assim muitas cidades, nações cananeias e também reinos de Israel rebeldes ao Senhor. Deus deu tempo para se arrepender e eles não mostraram nenhum tipo de arrependimento dos seus graves erros, dos seus graves pecados. E por isso, Deus os destruiu. E nós estamos estudando a história dessa dinastia cruel, sanguinária, perversa, idólatra, de Acabe. E o Senhor foi longânimo muitas vezes com Acabe, muitas vezes com sua família, muitas vezes com Israel. Mas aqui nós estamos estudando o fim dessa tolerância, o fim dessa misericórdia. Deus que é misericordioso, Deus que é longânimo, ele também é o justo juiz. Ele está mostrando aqui a sua justiça, o seu juízo para essa dinastia poderosa, essa dinastia rebelde. E o Senhor havia prometido para essa dinastia que eles iam ser destruídos de uma forma muito terrível, muito dolorosa. Lá em 1 Reis, capítulo 21, versículo 22 em diante, diz: prometeu para Acabe um fim terrível, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me provocaste, fizeste pecar Israel. Também acerca de Jezabel, falou o Senhor dizendo: os cães comerão a Jezabel junto ao antemuro de Israel. Aquele que morrer dos de Acabe na cidade, os cães comerão. Os que morrer no campo, as aves comerão. E quem vai ser o instrumento de juízo, de justiça, quem vai ser a vara, a mão de Deus sobre essa família terrível, vai ser Jeú. Jeú vai ser levantado para isso. Nós vamos ler algumas partes do capítulo 9 e vai nos mostrar como Deus agiu contra Acabe, a família de Acabe, a dinastia de Acabe, e através de Jeú. O versículo 1 diz: então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: cinge os teus lombos e toma este vaso de azeite na tua mão e vai a Ramote de Gileade. O que estava acontecendo lá em Ramote de Gileade? Estava acontecendo uma guerra entre a Síria e Israel. Estavam envolvidos nesta guerra Acasias, que era o rei de Judá, e Jeorão, que era o rei de Israel. Eles se aliaram, essas duas pessoas. Primeiramente, houve uma aliança entre Josafá e Acabe. Por causa dessa aliança, constituiu-se uma família. Jorão casou com Atália, e agora eles estão envolvidos aqui numa guerra. E nessa guerra, o rei Jorão, ele foi ferido, e ele foi para Jezreel para se curar ali. E Deus agora manda que Eliseu vá até aquele local, envia ali um aluno, um filho de profeta, para que pudesse ungir Jeú para ser instrumento de justiça, de correção para aquela família. E aquele rapaz, ele vai ali, ele unge ali a Jeú como o rei, o novo rei de Israel. E a partir daí, Jeú
vai lá em Jezreel, onde Jorão estava se curando, vai lá e ele mata Jorão, mata também Acasias, e a partir daí ele começa a fazer uma matança assim, sanguinária e terrível na família de Acabe, porque o Senhor havia prometido exterminar aquela família por causa de tudo que ele fez contra os servos do Senhor, contra os profetas, contra a palavra de Deus, e enfim, chegou o limite do Senhor, chegou ao final a tolerância do Senhor, e por isso o Senhor está desfazendo por completo essa dinastia, essa família por completo. Não somente o rei Acabe foi morto de uma forma cruel, uma forma terrível, uma forma humilhante, mas toda a sua família, Jezabel, foi morta de uma forma terrível, né, uma forma humilhante para ela, que era a rainha, que mandava matar, que tinha poder sobre a vida das pessoas, que destruía, que fazia o que bem queria. O Senhor agora pôs fim a essa dinastia cruel e sanguinária. Nós vamos ao texto, capítulo 10, versículo 1, e diz: Acabe tinha 70 filhos em Samaria. Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria, aos chefes de Jezreel, aos anciãos e aos aios dos filhos de Acabe, dizendo: Logo em chegando a vós esta carta, pois estão convosco os filhos de vosso Senhor, como também os carros e os cavalos, a cidade fortalecida e as armas. Jeú agora numa condição de rei de Israel, porque ele havia matado Jeorão, que era o famoso, era o poderoso, que era o rei de Israel. Ele matou tanto o rei de Israel quanto o rei de Judá, que era Acasias, que era irmão do primeiro rei de Israel depois de Acabe, que chamava também Acasias. Então, depois que ele matou esses dois reis, agora ele está tomando uma atitude como o novo rei de Israel. E qual é a primeira providência que ele está tomando? Ele está fazendo aquilo para o qual o Senhor mandou ele fazer. Ele foi ungido para exterminar a descendência, a genealogia do perverso rei Acabe. E aqui ele está enviando, versículo 1, ele escreveu uma carta e enviou a Samaria. Samaria era a sede do governo, era a sede do poder. Lá estava residente toda aquela dinastia poderosa, perversa, malvada, estava ali. Eles eram, como diz o texto, eram guardados, eram protegidos, eram sustentados pela administração da cidade. O versículo 1 diz: aos chefes, enviou a carta aos chefes de Jezreel, aos anciãos e aos aios dos filhos de Acabe, ou seja, aqueles que tinham a responsabilidade da cidade, dizendo: logo em chegando a vós essa carta, pois estão convosco os filhos de vosso Senhor, como também os carros, os cavalos da cidade fortalecida e as armas. Ou seja, todo o poder nessa vacância que houve com a morte de Jorão estava na mão desses anciãos e dessas pessoas que tomavam conta dessa descendência de Acabe. E eles tinham, nesse momento, o poder para indicar o novo rei. E o versículo 3 diz: olhai pelo melhor e mais reto dos filhos de vosso Senhor, o qual ponde sobre o trono de seu pai, e pelejai pela casa de vosso Senhor. Ele está dizendo: olha, vocês vão escolher o melhor, o mais poderoso, e vocês vão colocá-lo agora como o novo rei de Israel, e vocês vão pelejar por ele. Vocês vão estar ao lado dele. Então, o que Jeú está dizendo? Olha, eu vou guerrear contra quem vocês colocarem aí. Vocês podem colocar, vocês têm o direito de escolher quem vocês quiserem, e quando vocês escolherem, eu estou aqui, nós vamos nos enfrentar. E o versículo 4 diz: porém, eles temeram muitíssimo e disseram: eis que 2 reis não puderam resistir a ele. Como, pois, poderemos nós resistir? Jeú havia matado o rei Jorão de Israel, matou também o rei Acasias de Judá, e esse povo está aqui com um grande temor, estão dizendo: olha, ele matou 2 reis poderosos, como nós vamos resistir? Não há possibilidade alguma de nós resistir a Jeú. E o versículo 5 diz: então o que tinha cargo da casa e o que tinha cargo da cidade
os anciãos, os aios, mandaram dizer a Jeú: teus servos somos, e tudo quanto nos disserem faremos, a ninguém construiremos rei, faz o que parecer bem aos teus olhos. Eles estão declinando aqui de um direito que eles tinham. Isso porque eles sabiam que eles não tinham sucesso nenhum, embora seria muito importante para eles indicar o novo rei, porque esses aqui faziam parte também dessa administração. Se eles indicassem o novo rei, eles iam fazer parte do reinado, novamente saindo uma situação muito boa, mas eles sabiam que eles não tinham a menor possibilidade de fazer isso. Então eles estão declinando e dizendo para Jeú: olha, faze o que parecer bem aos seus olhos. O versículo 6 diz: então, segunda vez, lhe escreveu outra carta dizendo, que Jeú escreveu novamente de volta: se fordes meus e ouvirdes a minha voz, tomai as cabeças dos homens, filhos de vosso Senhor, e vinde amanhã, a este tempo, para Jezreel. Os filhos do rei, 70 homens, estavam com os grandes da cidade que os mantinham. E sucedeu que, chegada a eles a carta, tomaram os filhos do rei, os mataram 70 homens e puseram as suas cabeças no cesto e las mandaram a Jezreel. Então, Jeú está pedindo para ele: olha, se vocês estiverem comigo, se vocês realmente forem dos meus, então vocês tirem a cabeça dos filhos de Acabe. E quando fala aqui os filhos de Acabe na quantidade de 70, isso não quer dizer que ele tinha 70 filhos. Aqui está falando de filho, de netos, de sobrinhos, está falando dessa descendência de Acabe. E Jeú está dizendo: olha, todos esses aí que poderia ter uma ascensão ao reino, vocês cortem então a cabeça deles e vocês mandem para mim aqui, tragam para mim. E assim eles fizeram, cortaram a cabeça desses 70 filhos, parentes de Acabe, e levaram um cesto para Jeú. E um mensageiro veio e lhe anunciou, dizendo: trouxeram as cabeças dos filhos do rei. E ele disse: ponde-as em 2 montões, à entrada da porta até amanhã. Isso era um costume que existia de colocar partes do corpo humano na entrada das cidades, em locais assim bem visível. Isso para quê? Para causar temor, causar medo e fazer com que fosse demonstrada a autoridade daquela pessoa que estava também no poder e causar um tremendo assombro para as pessoas que tentassem se rebelar, ou alguma revolta, ou alguma desobediência contra aquele que estava no poder. E assim Jeú manda cortar a cabeça daqueles filhos de Acabe, desmoralizando por completo aquela descendência e destruindo toda a possibilidade de alguém da parte de Acabe assumir o reinado. E é colocado na entrada daquela cidade de Jezreel, colocado a cabeça daqueles grandes ali. E o versículo 9 diz: sucedeu que pela manhã, saindo ele, parou e disse a todo o povo: vós sois justos, eis que eu conspirei contra meu senhor e o matei. Mas quem feriu a todos esses? Então ele está dizendo: olha, vocês são justos. Eu, na verdade, eu conspirei contra o meu senhor, contra Jerônimo, e tirei a vida dele, eu matei ele. Mas quem foi que matou isso aí? Ele está dizendo: olha, foram vocês que mataram esses aí, não foi eu que matei esses aí. Sabei, agora que da palavra do Senhor, que o Senhor falou contra Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor tem feito o que falou pelo ministério de seu servo Elias. Também feriu a todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel, como também a todos os seus grandes, os seus conhecidos e os sacerdotes, até não deixar nenhum. Então se levantou e partiu e foi a Samaria, estando no caminho em Bet-Equede dos pastores. Jeú achou os irmãos de Acazia, rei de Judá, e disse: quem sois vós? E eles disseram: os irmãos de Acazia somos, e descemos a saudar os filhos do rei
e os filhos da rainha. Então disse o rei: apanhai os vivos. Eles os apanharam vivos, os mataram junto ao poço de Bet-Eked, 42 homens, e a nenhum deles deixou ficar. Então, que situação difícil. Aqui, Jeú está dizendo, olha, eu matei o meu senhor, vocês mataram toda a sua descendência, esses 70 e mais outros, mas ele está dizendo, olha, fiquem tranquilos, isso aí partiu do Senhor, ninguém será cobrado por causa disso, né? Lá no 6º mandamento, está dizendo, não matarás, mas lá o sentido é de não assassinarás. E aqui, eles estão cumprindo uma determinação, cumprindo um juízo do Senhor. Jeú está sendo um juiz na mão do Senhor, está tirando a vida, ele está erradicando toda essa genealogia. Matou 70, matou os que estavam em Jezreel, matou todos os sacerdotes, está fazendo um limpa. Não ficará ninguém da descendência maldita de Acabe, porque o Senhor, depois de uma longa tolerância, depois de tanta longanimidade, depois de tanta advertência, e depois de tudo que eles fizeram, perseguindo, matando os profetas do Senhor, aqui chegou o fim. Chegou o final. E Jeú está dizendo, olha, fiquem tranquilos, porque, embora eu matei o meu Senhor, vocês mataram os filhos do Senhor de vocês, mas isso aí procedeu do Senhor. Ele continua tirando a vida dessas pessoas. Ele está indo agora para Samaria, está dizendo que no versículo 12, então levantou e partiu e foi a Samaria, estando no caminho em Bet-Eked dos pastores. Jeú achou os irmãos de Acasias, rei de Judá, e disse, quem sois vós? Eles disseram, os irmãos de Acasias somos, descendo a saudar os filhos do rei e os filhos da rainha. Eles não sabiam que a essa altura Acasias, que era o rei de Judá, já havia morrido. Não sabia que o rei Jorão havia morrido. Não sabia que Jezabel também já tinha morrido. E eles, através dessa aliança que tinha de família, feita de forma rebelde, pecaminosa, feita por Josafá, rei de Israel, aqui a sua família está colhendo as consequências disso, as consequências dessa aliança. Esses filhos de Acasias, esses servos de Acasias, irmãos de Acasias, estão indo para saudar o rei. Saudar o rei, saudar os filhos da rainha, eles querem ver a rainha. E aí, Jeú diz, apanhai os vivos. E eles apanharam vivos e os mataram junto ao poço de Bet-Eked. Eram 42 homens, e aí nenhum deles deixou ficar. Coisa terrível. As consequências do pecado, as consequências da aliança indevida, a aliança que não é de acordo com a vontade do Senhor. E partindo dali, encontrou Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro, o qual saudou e lhe disse, reto é o teu coração para comigo, como o meu é para contigo? E disse Jonadab, então se dá-me a mão. E deu-lhe a mão, e Jeú fê-lo subir consigo ao carro. E disse, vai comigo e verás o meu zelo para com o Senhor. E o puseram no carro. E chegando a Samaria, feriu todos que ficaram de Acabe em Samaria, até que os destruiu, conforme a palavra do Senhor dissera a Elias. Jeú chama Jonadab, que era um homem temente a Deus, e ele diz, olha, se seu coração é reto como o meu é com você, então dá minha mão, entra no carro e vou mostrar para você como o meu coração é reto diante do Senhor. Jeú, nesse momento, é um homem que tinha o seu coração voltado para o Senhor. Ele entendeu, ele ouviu a voz do Senhor, ele assumiu um compromisso de retidão diante do Senhor, de fazer aquilo que o Senhor colocou sob sua responsabilidade. Aqui está dizendo que ele foi a Samaria e chegou em Samaria, ele destruiu por completo, destruiu todos da descendência maldita de Acabe. E ajuntou Jeú a todo o povo e disse, pouco serviu Acabe a Baal, Jeú, porém, muito servirá. Por isso chamai-me agora todos os profetas de Baal,
todos os seus servos e todos os seus sacerdotes, não falte nenhum, porque tem um grande sacrifício a Baal. Todo aquele que faltar não viverá. Porém, Jeú fazia isso com astúcia para destruir os seus servos, os servos de Baal. Então, Jeú, que a essa altura já tinha destruído os dois reis, o rei Jorão e Acasias, tinha matado já a rainha Jezabel, tinha matado toda a família, tinha matado os sacerdotes de Israel e todos os familiares, matou esses 42 de Acasias que estava indo para saudar a rainha e seus filhos. E agora ele está dando o segundo passo. Depois de erradicar toda aquela descendência, ele vai erradicar por completo agora todos os adoradores de Baal. E aí ele convoca essa assembleia solene, ele apregoa para não faltar ninguém, porque, dizendo ele, se Acabe ele serviu pouco a Baal, mas Jeú muito servirá. E aí convoca essa grande assembleia, e no versículo 21 diz também: Jeú enviou por todo Israel, e vieram todos os servos de Baal, e nenhum homem deles ficou que não viesse. Entraram na casa de Baal, e encheu-se a casa de Baal de um lado ao outro. Então disse ao que tinha cargo das vestimentas: tira as vestimentas para todos os servos de Baal. E eles lhes tirou para fora as vestimentas. E entrou Jeú com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal, e disse aos servos de Baal: examinai e vede bem que porventura nenhum dos servos do Senhor aqui haja convosco, senão somente os servos de Baal. Ele está tendo cuidado de separar todos aqueles que dizia que eram servos do Senhor e os servos de Baal, para que eles pudessem ficar todos dentro daquele templo, para que eles pudessem ser completamente eliminados. E entrando eles a fazer o sacrifício de holocaustos, Jeú preparou da parte de fora 80 homens e disse-lhes: se escapar algum dos homens que eu entregar em vossas mãos, a vossa vida será pela vida dele. Jeú, ele coloca pessoas do lado de fora, e com a responsabilidade de não deixar escapar nenhum. Todos os adoradores de Baal tinham que morrer. E sucedeu que, acabando de fazer o holocausto, disse Jeú aos da sua guarda e aos capitães: entra, feri-os, não escape nenhum. E os feriram ao fio da espada. E os da guarda e os capitães os lançaram fora e entraram no mais interior da casa de Baal. E tiraram as estátuas da casa de Baal e as queimaram. Também quebraram a estátua de Baal e derrubaram a casa de Baal e fizeram dela latrina até o dia de hoje. E assim Jeú destruiu a Baal de Israel. É uma coisa assim, impressionante a forma como que Jeú levou a cabo aquilo que o Senhor havia exigido dele. Ele eliminou por completo essa genealogia de Acabe. Não existe mais ninguém da parte de Acabe. Eliminou todos os sacerdotes, eliminou por completo os servidores de Baal, ele destruiu a casa de Baal, ele fez uma destruição por completa. Mas aí o versículo 29 vai dizer algo assim muito triste da parte de Jeú. Se tivesse terminado no versículo 28 a história de Jeú, ele seria um rei impecável, um rei exemplar, um rei sem igual, porque ele cumpriu com toda a determinação que o Senhor havia exigido dele. Ele destruiu por completa essa geração de Acabe idólatra e criminosa, sanguinária e rebelde contra o Senhor. Ele cumpriu por completo. Mas aí o versículo 29 vai dizer: porém, depois de tudo que ele fez, não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar a Israel, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel. Por isso diz o Senhor: porquanto bem agiste em fazer o que é reto aos meus olhos, conforme tudo quanto eu tinha no meu coração. Fizeste a casa de Acabe e teus filhos até a quarta, fizeste a casa de Acabe. Por isso teus filhos até a quarta geração se assentarão no trono de Israel. Ele poderia continuar, mas por causa daquela fidelidade,
eles se assentariam somente até a quarta geração. Mas qual foi o pecado de Jeroboão? Isso está lá em 1 Reis, capítulo 12, a partir do versículo 28. Assim o rei, no caso de Jeroboão, tomou o conselho e fez 2 bezerros de ouro. E lhes disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou outro em Edrã. Jeroboão foi o idólatra, ele desviou do caminho do Senhor, serviu a bezerros de ouro que ele construiu, e ele levou o povo de Israel a pecar contra o Senhor. Ele fez o povo de Israel pecar contra o Senhor. Nós vemos o exemplo de Davi. E Davi, ele foi um rei pastor. Ele levava sempre o povo a adorar ao Senhor, a obedecer ao Senhor, a servir ao Senhor. E nós estamos vendo aqui o exemplo do primeiro rei de Israel, Jeroboão, que ele pecou, ele desviou e levou o povo a desviar e a pecar contra o Senhor. E a triste história final de Jeú, Jeú faz a mesma coisa. Ele vai pelo caminho desse homem, Jeroboão, que é referência de pecados, de idolatria, de rebelião contra o Senhor. Por isso, o final da sua geração, da sua descendência, vai ser muito triste. O seu filho Zacarias vai reinar somente 6 meses e vai ser assassinado publicamente. E assim vai acabar o reinado da sua família. Durante Israel vai terminar de forma trágica. A idolatria é uma coisa assim tão cruel, tão terrível, que ela atenta contra o verdadeiro Deus, porque Deus ele não permite que a sua glória seja dada a outra pessoa, a outro ser, a outras coisas. E a idolatria ela é uma coisa muito normal do coração do homem. E às vezes, por futilidade, o homem começa a pecar contra o Senhor, trocar adoração ao Senhor por coisas, por valores, né, por pessoas, por algo que não tem significado algum. Né? Por essa questão, Jeú, que serviu por um longo tempo ao Senhor, ele se apartou do Senhor. Ele começa a idolatrar o Senhor. Achou que era muito mais conveniente, muito mais interessante para ele criar bezerros de ouro para que o povo adorasse, do que continuar acreditando naquele que o colocou como rei Israel, servindo ao Senhor, aquele que deu poder para que ele destruísse completamente a família de Acabe. Infelizmente, né? Ser idólatra é a condição normal do homem, né? Tanto que Deus ele reduziu os 10 mandamentos em só 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, porque o homem não pode adorar a outra coisa que não seja o Deus verdadeiro. E o versículo 32 diz: naqueles dias começou o Senhor a diminuir os termos de Israel, porque Israel os feriu em todas as fronteiras de Israel. O território de Israel começou a ser diminuído. Isso se aproxima de que é da destruição final de Israel, vai ser uma destruição trágica e sem retorno. Israel será completamente banido da face da terra por causa da idolatria. E ele foi diminuído desde o Jordão até o nascer do sol, a toda a terra de Gileade, os gaditas, os rubenitas, os manassíes, desde Aroer, está junto ao ribeiro de Arnon, a saber, Gileade e Bazã. Israel, que tinha oportunidade de continuar crescendo, de continuar prosperando, a dinastia de Jeú, que tinha a possibilidade de reinar por um longo tempo se obedecesse ao Senhor, aqui está sendo diminuído por causa dos seus pecados, por causa da sua rebelião contra Deus. E versículo 34 diz: ora, os mais altos de Jeú, tudo quanto fez e todo o seu poder, porventura, não está escrito no livro das crônicas de Israel? E Jeú dormiu com seus pais, o sepultaram em Samaria. Jeoacás, seu filho, reinou em seu lugar. E os dias que Jeú reinou sobre Israel em Samaria foram 28 anos. Ele poderia ter terminado de uma forma
vitoriosa, de uma forma muito diferente, mas, infelizmente, terminou de uma forma trágica. E, como falamos, muitas vezes a idolatria entra no nosso coração de uma forma sutil, de uma forma que nós nem percebemos. Jeú, que foi separado, foi ungido para que pudesse dar uma nova direção a Israel, ele fez Israel pecar, né? Ele pecou e fez Israel pecar, e tanto ele, na condição de rei, quanto Israel, na condição de nação, eles terminaram de uma forma trágica. Isso por quê? Porque o Senhor, ele que é misericordioso, ele demonstrou em toda a história, vem demonstrando em toda a história a sua misericórdia, vem demonstrando a sua longanimidade, a sua bondade, o seu amor para com o homem, mas ele nunca deixou de mostrar o seu juízo, que ele tem compromisso com a justiça. Isso nos leva a imaginar que se nós que temos, que nos revolta a idolatria, a imoralidade, a rebelião contra Deus, tudo que o homem tem feito na política, seja onde quer que for, em igrejas, isso nos revolta, tudo que acontece na sociedade, muito mais isso revolta a Deus, porque todo pecado, em primeira instância, ele é contra Deus. Então, Deus está olhando para o caminho do homem. Os Salmos 113 diz: quem há como o Senhor que se encurva desde o sol para ver o que acontece aqui na face da terra? Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. E o Senhor, no momento certo, ele irá trazer à luz e a juízo todas as coisas. E tudo isso que nós temos lido, que nós temos estudado, isso aponta para o dia do Senhor, para o julgamento final. Haverá um momento que todas as pessoas, né, todos os pequenos, os servos, como aconteceu na família de Acabe, os servos, os grandes foram julgados. Haverá um momento que Deus vai julgar todas as coisas. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 12 em diante, tem uma mensagem muito poderosa para os nossos dias e para as nossas vidas, dizendo que, havendo aberto o sexto selo, olhei, eis que houve um grande tremor de terra. O sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes e abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Olhem, que isso aqui é uma coisa muito terrível. Quando nós olhamos para o nosso momento, que somente no Brasil já morreram mais de 500 mil pessoas, Estados Unidos quase 800 mil pessoas, países como a Inglaterra, a França já morreu mais de 100 mil pessoas, país pequenininho como é a França, a Inglaterra, já morreu mais de 100 mil pessoas em cada um deles. No mundo já morreu uma quantidade muito grande por causa dessa epidemia, dessa pandemia. Nós podemos imaginar, quando abrir esse sexto selo, e que aqui está dizendo que todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Tudo que está acontecendo agora não chega nem de longe perto daquilo que acontecerá. E o versículo 15 está dizendo: os reis da terra, os grandes e os ricos e os tribunos e os poderosos e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas, nas rochas das montanhas, e diziam às montanhas e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Nós vemos que aquele povo lá de Israel, aqueles que guardavam, que protegiam a família, a geração de Acabe, eles disseram para si, falaram entre si: olha, Jeú matou dois reis poderosos, não puderam resistir. Como que nós vamos resistir? É que nós estamos vendo lá no final da Bíblia, Apocalipse. Os grandes, os poderosos estão dizendo: porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Isso tem que nos levar a pensar. E quando nós vemos tudo o que aconteceu, a forma como
a família de Acabe foi destruída, a cabeça deles foram colocadas na entrada da cidade. Muitas vezes se diz que de Deus não precisa ter medo. É só ter temor de Deus, não precisa ter medo, mas é preciso ter temor e ter medo. Deus mandou fazer aquilo ali para que o povo pudesse ter medo e temer ao Senhor. E que essas palavras possam nos levar a ter medo daquilo que poderá acontecer, daquilo que fatalmente acontecerá com aqueles que se rebelaram contra o Senhor. E temer ao Senhor, porque Ele é misericordioso. Que Deus possa continuar falando aos nossos corações.